Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 11. Diz assim, meus irmãos, palavra do nosso Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O médico Lucas, historiador, foi ele quem escreveu o evangelho que leva o seu nome. Então ele diz aqui que ele fez o primeiro relato sobre Jesus, o evangelho. Agora, endereçado à mesma pessoa, Teófilo, ele compartilha a história da igreja no seu momento inicial, na condução do Espírito de Deus. Verso 2 de Atos 1. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela sua preciosa palavra e nos fale ao coração no nome de Jesus. Olhando para o livro de Atos, nós vamos aprendendo muito, porque é o livro de Atos que fala do nascimento da igreja do Senhor. É o livro de Atos que vai falando sobre a expansão do evangelho. Por exemplo, vamos imaginar que quando terminássemos a leitura do 4º evangelho, Evangelho segundo João, não tivesse o livro de Atos, já tivesse a carta aos Romanos, a gente iria ficar meio perdido. Por quê? Termina o Evangelho de João falando de Jesus propagando o Evangelho naquela região em torno de Jerusalém. E aí, se não tivesse o livro de Atos, espera aí, mas como o Evangelho chegou até Roma? Se tudo que acontecia estava acontecendo em torno de Jerusalém. O livro de Atos, então, é aquele que faz esse meio de campo, essa ligação
entre todo o movimento que acontecia ali em Jerusalém, Judéia, Galiléia, e o evangelho se expandindo pelo mundo, chegando até Roma e chegando aos confins da terra. É interessante, meus irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um relato da obra do Espírito Santo na igreja e por meio dela. Por isso que o tema da nossa campanha de missões mundiais é no poder do Espírito. Vamos completar a missão. Não é na força do nosso braço, não é segundo as estratégias meramente humanas, não é segundo o nosso mais organizado planejamento, mas é no poder do Espírito. É o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que vai fazendo uma obra na vida de cada um de nós. Quem aqui, nesta noite, tem Jesus como Senhor e como Salvador, o Espírito de Deus está fazendo uma obra na sua vida. O Espírito de Deus está chamando você a um movimento, a uma obra, desde que você permita. O Espírito vai fazer uma obra na sua vida. É o Espírito de Deus que está fazendo uma obra na igreja, que somos nós, 2 ou 3 ou mais, que se reúnem em nome do Senhor Jesus. É o Espírito de Deus que usa a vida da igreja e, através da igreja, o Espírito de Deus realiza uma obra. Meus irmãos e minhas irmãs, esta igreja se soma a outras igrejas do Senhor aqui em Monte Alto. E Monte Alto é melhor por causa da igreja do Senhor que está neste lugar, e deve ser assim. Se não existisse a igreja do Senhor neste lugar, este lugar não seria como é, porque através da igreja, o Espírito de Deus realiza uma obra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, isso não é novidade nenhuma para nós, que o espírito do anticristo, o inimigo das nossas vidas, o diabo, ele procura se infiltrar na igreja para fazer uma bagunça na igreja. E então, o movimento que Deus quer realizar através da igreja fica com sérias dificuldades. É por isso que nós precisamos permitir que o Espírito de Deus faça uma obra na vida de cada um de nós. E aí o Espírito do Senhor vai fazer uma obra na igreja e vai fazer uma obra através da vida da igreja. Então, cada um de nós precisa dizer para o Senhor: Senhor, faz uma obra na minha vida. Faz uma obra na igreja que o Senhor me colocou para ser parte dela, Senhor. Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa a nossa vida como igreja para a glória do Teu nome. Quando nós nos envolvemos com uma campanha de missões, o nosso movimento não é apenas falar sobre a evangelização em outros países, não. Mas é a partir da nossa vida, da onde estamos, da onde Deus nos colocou, e até os confins da terra, permitir que o Senhor faça uma obra em nós e através de nós. Atos, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim, meus irmãos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde aquelas pessoas estavam, era em torno dali. O Senhor estava dizendo: olha,
vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, o estado. Vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, outros estados e até os confins da terra. Meus irmãos, quando nós permitimos que o Espírito faça uma obra na nossa vida, esse movimento de testemunhar do Evangelho, mesmo sem nós sairmos de Monte Alto, esse movimento de testemunhar do Evangelho, ele vai acontecendo através da nossa vida até os confins da terra. Deus faz essas coisas. Interessante que Jesus foi quem falou aquilo que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Foram as últimas palavras de Jesus. E ele disse essas palavras para os discípulos, para aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, para aqueles que estavam perto dele e não longe, que perto dele estavam aprendendo a sua palavra, caminhando com ele. Era nesse processo as imperfeições, aquilo que precisava ser ajustado na vida de cada um, ficava evidente. E Jesus, a partir das demandas de cada um, ensinava a cada um aquilo que cada um precisava aprender e receber da parte de Deus. Porque tem uma coisa muito interessante. Quanto mais perto do Senhor Jesus nós estamos, mais conhecimento nós vamos tendo sobre quem somos. E diante do Senhor ficam evidentes as nossas potencialidades, aquilo que Deus quer usar na nossa vida, mas também ficam evidentes as nossas fragilidades, os nossos defeitos. Aquilo que diante do Senhor fica claro, e o Senhor não nos acusa, mas o Senhor nos perdoa, nos restaura e nos ensina, a ponto de quando somos seus discípulos e caminhamos com Ele, aprendemos com Ele, aquilo que um dia poderia ser a nossa maior luta e a nossa maior fragilidade, pode se tornar a nossa maior força e ser usado para a honra e para a glória do Senhor, e cada um de nós se alegrar com aquilo que Deus faz em nós e através de nós para a glória dele. Meus irmãos, Jesus falou: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus, no seu ministério, ele estava como Emanuel, Deus conosco. Ele estava em figura humana. E em figura humana, não tem nos evangelhos uma passagem que diz que Jesus estava em 3 lugares ou 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava ali único, porque ele estava em figura humana. E nas suas últimas palavras, ele fala para os discípulos: olha, vocês fiquem aqui até que vocês recebam poder quando descer o Espírito. E aí, os discípulos foram ouvindo aquelas palavras do Senhor, e depois Jesus falou, Jesus foi subindo aos céus. Tudo aquilo que Jesus havia falado para eles vai se cumprindo. Eles retornam para o seu lugar, ficam lá em oração, e num dado momento, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele é derramado. Atente para aquilo que a Bíblia diz. Ali se dava início ao ministério terreno do Espírito Santo de forma permanente, o que não acontecia no Antigo Testamento. Por isso que Davi faz a sua oração: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque no Antigo Testamento o ministério do Espírito Santo era para uma função específica sobre a vida de alguém que era
separado por Deus para cumprir um propósito. Davi foi separado para ser um general, para ser um rei. Então ele tinha o Espírito, assim como outros tiveram, mas o ministério não era permanente do Espírito. A partir do dia de Pentecostes, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, cumprindo a palavra de Jesus, se dá início ao ministério terreno do Espírito Santo. E assim como Jesus tinha um corpo, e Jesus volta para o céu, agora o Espírito é derramado, o Espírito Santo. E qual então passa a ser o corpo do Espírito? O corpo do Espírito Santo passa a ser a igreja. E assim como Jesus se movia nas várias direções ao longo do seu ministério, hoje, tendo a presença do Espírito, é a igreja do Senhor que se move nas direções que o Senhor a envia a se mover. Por isso, meus irmãos, que, por exemplo, nós temos igrejas aqui, temos igrejas na Coreia do Sul, na Coreia do Norte não pode. Missionários estão lá escondidos. Temos igrejas em lugares escondidos, nos países de perseguição. Temos igrejas na América, temos igrejas no Japão, temos igrejas em diferentes partes do mundo, não em todas, mas em diferentes partes do mundo, não em todas. Muitos lugares precisam conhecer o Senhor, por isso que o Senhor move o seu povo de forma missionária, porque o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, o seu corpo é a igreja. E ele se move na igreja e ele se move através da igreja. Quando nós permitimos que o Espírito Santo faça uma obra em nós, faça uma obra através de nós aqui, como igreja em Monte Alto, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil, o Senhor usa a nossa vida para orarmos, cooperarmos, irmos, nos disponibilizarmos a sermos instrumentos do Senhor em lugares como esses. Interessante, meus irmãos, que Jesus estava ali trazendo as palavras para os discípulos e houve uma inquietação no coração dos discípulos. Houve o desejo de fazer uma pergunta. Versículo 6. De Atos 1, a Bíblia diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, como discípulos de Cristo Jesus, como igreja, Jesus falou isso para aqueles irmãos nossos do passado e fala com cada um de nós hoje. Como igreja do Senhor, pessoas que querem que Deus use a nossa vida, nos use como seu povo. O mais importante para nós não é ter curiosidade sobre o futuro, mas sim se ocupar do presente, compartilhando a mensagem do reino espiritual de Deus. Às vezes, tem pessoas que falam do Apocalipse. Sabe como que a gente está pronto para tudo aquilo que vai acontecer? Tendo Jesus como Senhor e como Salvador. Se eu não tiver Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, pouco de nada vai valer eu conhecer e ler
todos os livros da face da terra que falam sobre o Apocalipse. Se eu não tiver Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, nada vai fazer com que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E aí, irmãos, eu aproveito esse gancho para dizer aos irmãos, em nome de Jesus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas em nome de Jesus, não fica dando ouvido a pessoas que se intitulam as mais profundas conhecedoras de Bíblia ou de livros de filosofia do nosso tempo. Não dê ouvido a esse tipo de gente, porque são instrumentos do diabo para te tirar você, a sua família, do caminho que Deus tem para você. Não dê ouvido para esse tipo de gente. Irmãos, eu não dou crédito nenhum para esse tipo de gente. Pessoa que quando vai conversar com você, não, pastor, porque eu conheço, e eu conheço, aí, irmãos, tem uma pergunta que eu sempre faço. Você é de qual igreja? Não, pastor, eu sei tanto que eu não posso me juntar a ninguém, então está fora. Precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, descer do pedestal, botar a cara no pó e passar a ser um servo verdadeiro do Senhor. Irmãos, parece que o que eu estou dizendo aqui eu estou forçando a barra, mas está cheio de gente aí que fala sobre as coisas de Deus, mas na verdade distorcem as coisas de Deus e trazem confusão à cabeça das pessoas. Não dê ouvido a esse tipo de gente em nome de Jesus. Deixa que Deus use a sua vida para a glória dele. Que Deus use a sua vida como propagador, como mensageiro do Senhor. O poder da sua vida, o poder da igreja vem do Espírito. O poder não vem dos homens. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos que fala. É o Senhor dos exércitos que dá todo o poder e toda a direção. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus usar a sua vida como testemunha do Senhor. Testemunhar do Senhor é falar sobre aquilo que você viu. Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. O perdão, a salvação, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, fale para aqueles que não conhecem Jesus ainda, sobre o que Deus é e sobre o que Ele tem feito na sua vida. Existem pessoas que Deus chama com o ministério para evangelizar. Sim, são os evangelistas. Mas todos nós, igreja do Senhor, somos chamados a testemunhar, falar aos outros daquilo que Deus tem feito. Atos capítulo 4, versos 19 e 20. A Bíblia diz: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que Deus tem feito na sua vida? Como Deus tem respondido às suas orações? Testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Tem pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, no seu dia a dia, que estão passando, quem sabe, por coisas que você já passou, e elas verbalizam isso. E aí você pode dizer: olha, existe um Deus que ouve as nossas orações, fale com Ele.
aceite o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tenha comunhão com Deus, tenha alegria de orar, de falar com Deus e ouvir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e falar com você. Testemunhe. Pode ser alguém perto de você que esteja aflito ou aflita com a situação de um filho, com a situação da saúde, depressivo. E você pode dizer para ela, olha, existe um Deus que te ama, que quer cuidar de você, que não te abandona nem um momento sequer. Mas eu nunca vi, pois é. Mas se você aceitar Jesus Cristo, Filho dele, os seus ouvidos vão ser abertos e você vai ouvir a voz dele. As escamas vão cair dos seus olhos e você vai ver as obras das suas mãos. E você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou que os discípulos iam receber poder do Espírito para serem testemunhas a partir do lugar onde eles estavam. Porque, meus irmãos, uma luz que clareia longe, ela começa a clarear com mais intensidade no lugar que ela se encontra, no lugar que ela está. Uma fogueira que está bem longe, a gente vê lá aquela fogueira, lá aquela luz. Mas quanto mais a gente se aproxima da fogueira, mais a gente vê o poder daquelas chamas da claridade. Deus quer usar a vida de cada um de nós, em primeiro lugar, na família que Ele nos colocou. Vai ser a nossa família que com maior intensidade vai ver o poder da luz de Cristo Jesus na nossa vida. E essa luz vai se expandindo e vai chegando até aos confins da terra. Agora nós temos que deixar a luz de Cristo Jesus brilhar através da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, como Deus quer usar a sua vida? Você tem disponibilizado a sua vida como instrumento do Senhor? Como você pode deixar Deus usar a sua vida? Eu tenho certeza que você tem pessoas ao seu redor. É na vida dessas pessoas que você vai clarear com a luz de Cristo Jesus. E a partir daí, você vai dizer, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Eu posso visitar pessoas e orar com pessoas. Eu posso ir ao encontro de pessoas e orar com elas. Eu posso servir ao meu Deus nas diferentes áreas da igreja. E nas diferentes áreas da igreja eu posso servir, eu posso deixar a luz do Evangelho através da minha vida chegar aos confins da terra. Como Deus pode usar a sua vida? Deus quer usar a sua vida. O Espírito de Deus fala conosco sobre a forma que Ele quer usar a nossa vida. Deus te colocou numa família. Deus te colocou num local de trabalho. Tem pessoas ao seu redor. Deus tem capacitado a sua vida e Ele quer usar a sua vida. Diga, Senhor, usa a minha vida. Como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Pode ser, irmão, que daqui do nosso meio, Deus levante pessoas para dizer sim para a obra missionária. E daqui a pouco a gente vai estar orando aqui por pessoas que vão para outros países, vão para outros lugares, serem usadas pelo Senhor. Um dia tinha um jovem de uma igreja que eu conheço, preguei naquela igreja muitas vezes, ele falou assim para mim, pastor, eu e a minha esposa vamos para a Colômbia, vamos servir ao Senhor no meio de pessoas que são dependentes químicas. Um outro dia um jovem me procurou, forma de dizer, já tem algum tempo, pastor, o senhor me ajuda com os estudos missionários que eu tenho que fazer? Eu ajudo. Tomamos um suco numa tarde, suco de manga, não estava muito bom não, foi eu que fiz. Mas nós tomamos aquele suco, nós
estudamos um pouquinho. Depois ele falou assim para mim: pastor, eu vou servir ao Senhor num país da África. E ele foi para lá, passou 3 anos servindo naquele país na África. Ele me deu uma camisa bonita lá daquele país, qualquer dia eu vou vir com ela. Bonita a camisa daquele país. E assim Deus faz. Pode ser que do nosso meio, Deus esteja levantando pessoas que vão dizer sim para Ele e vão viver o seu chamado em outro lugar. Como Deus quer usar a sua vida? Precisamos cumprir no presente a missão, testemunhar de Cristo Jesus aos que não o conhecem verdadeiramente. Na nossa campanha de missões nacionais do ano passado, a gente começou a fazer a nossa mobilização e teve um domingo de manhã aqui que tinha uma bandejinha, a irmã Patrícia estava vendendo uns docinhos lindos que a irmã Terezinha fez. Eu fui fazer uma visita a ela: pastor, depois daquele docinho foi que eu tive a minha queda, me machuquei, mas quando eu estava fazendo aquele docinho, eu queria entregar logo aquele docinho, para poder vender o docinho, para somar a oferta de missões. Porque, pastor, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se envolver com aquilo que Deus está fazendo. É um docinho que Deus vai usar a sua vida? É uma viagem missionária? Você vai se responsabilizar por um missionário, por uma missionária, um lugar do mundo, e você vai orar: Senhor, salva vidas nesse país, Senhor. Você vai orar, você vai olhar para as suas finanças: Senhor, até hoje eu não tenho feito nada para a tua obra com as minhas finanças. Eu não entrego meu dízimo, eu não dou uma oferta, Senhor, mas eu vou me comprometer com uma oferta missionária. Eu vou ser dizimista, porque eu quero que o teu evangelho avance, Senhor. E eu vou me colocar dessa forma, eu vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. E eu vou usar para a glória do Senhor, para que o teu evangelho, a partir do lugar onde eu estou, possa ir até os confins da terra. E quando a gente chegar no céu um dia, meus irmãos, eu falo sempre isso para os irmãos, né? Eu fico imaginando assim, que alguém vai bater no nosso ombro assim, ó, com um corpo glorificado, igual o corpo de Jesus, que não sente dor, não tem nada, irmão, não precisa tomar remédio, nada disso. Não pega dengue, não pega covid, não pega nada lá no céu. Um corpo de glória. Aí alguém vai tocar no nosso ombro assim com um corpo de glória. Você não me conhece não, né? Pois é. O missionário que você orou por ele, que você ajudou ele, foi ele que falou de Jesus para mim, lá onde eu estava. E hoje eu estou aqui junto com você, o missionário está ali, ó. E nós estamos todos juntos, vivendo para a glória do Senhor. Esse vai ser o futuro, irmão. Se é daqui 5 minutos ou 50 anos, ninguém sabe. Esse vai ser o futuro. Foi feita uma pergunta sobre o futuro para Jesus. Ele falou: não se preocupa com o futuro, não. Porque o futuro está nas mãos de Deus. Vocês vão receber poder para vocês testemunharem do Evangelho. Então, o que vocês têm a fazer, façam hoje. Testemunhem do Evangelho. Meus irmãos, vamos orar? Deus fala com a gente. Deus chama a gente. Deus quer usar a nossa vida. E Deus está perguntando assim: olha, como você vai deixar eu usar a sua vida? Você vai pregar em outro lugar? Amém. Você vai pregar aqui? Amém. Você vai visitar? Você vai orar por pessoas aqui? Amém. Você vai fazer coisas para a obra do Senhor? Amém. Você vai orar pela obra missionária? Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Mas responda a Deus: Senhor, usa a minha vida. Eu estou aqui. Usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante do Senhor nessa noite.
E nós estamos sendo desafiados pelo Senhor. Deus, usa a nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, ó Pai. Usa a nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa a nossa vida, ó Pai, não apenas para termos uma grande campanha, mas para sermos testemunhas do Senhor. Falarmos, ó Pai, do Teu amor, da Tua verdade, das Tuas grandezas, para aqueles que carecem, necessitam ter uma nova vida em Cristo Jesus. Usa-nos, Senhor, com o que temos, com o que somos, porque o que temos e somos vem do Senhor. Usa, ó Deus, capacita-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.